Tem que ter fé sempre, acreditar. Tem que ter fé sempre, acreditar. Eu acho que o mais importante é a gente dizer o seguinte: a reunião da Comissão Nacional de Clubes, que aconteceu no dia 2 de setembro, como citado por você, é uma reunião ordinária que acontece todos os meses da Comissão Nacional de Clubes, e ela não estava pautada para tratar do tema fair play financeiro. Surgiu, ao longo dos diferentes debates que houveram naquela reunião, esse tema de fair play financeiro num contexto específico de contratações pontuais através de clubes que pertencem a um contexto de multi-club ownership de MCOs. Salve, salve meus amigos, saudações vascaínas a todos vocês conectados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste, desse Brasil enorme, todo 4 cantos do planeta. Sejam todos muito bem-vindos, você está no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso gigante. Logo de cara, só explicar para vocês, eu não fiz o Madruga Vasco nessa manhã de domingo, porque como não tem futebol, por conta daquela chatice de data FIFA, aquela coisa toda, eu optei por deixar para colocar um conteúdo para vocês aqui, mais ou menos no horário que seria o futebol convencional, para preencher esse espaço, esse vazio que fica no coração do torcedor vascaíno nessa tarde de domingo, tá, gente? Então vamos às notícias do nosso gigante. Hoje nós vamos abordar nesse conteúdo dessa tarde de domingo, esse Expresso News de domingo aqui, vamos falar sobre o zagueiro Léo Pelé, sai do Vasco, não sai, vai pro Bahia, vai pro Palmeiras, vou contar para vocês já o que tá rolando. Vamos falar também sobre o Novo Basquete Brasil, nosso R10 Skol Vasco da Gama venceu agora há pouco a equipe do Corinthians em São Januário. Paulinho Paula voltando aos gramados, agora é oficial. Mais um profissional contratado pela SAF do Vasco, o Vasco que pode estar deixando a Liga Forte União, a reportagem do Jornal Extra, a gente vai estar esmiuçando aqui. O Carlos Amodeu que deu entrevista falando sobre fair play financeiro. Vamos falar também, é claro, da Vasco SAF, né, gente? Sobre Júlio Brandt, Vitor Roma, enfim, dentre outras situações. Então aperte seus cintos porque está começando mais um Expresso News no canal Vascaíno desde sempre. Bora! Bom, meus amigos, então é o seguinte, né? Logo de cara, boa tarde para vocês, ótimo domingão, essa semana que está se iniciando aí amanhã, já nas próximas horas, tudo de bom para todos nós, que Deus nos abençoe. Olha só, gente, faltando aí, que nem a galera da Dibro Esportes Brasil faz, né? Calma, não é plágio, é só uma zoeira, tá? Eles falam, faltando um inscrito, né? Eles falam isso, né? Bem maneiro. Então, eu vou falar aqui, faltando 40 inscritos para fecharmos aí 12 mil. Então, dá essa força pro amigo, se inscreva, é de graça, clica no botão, pronto, já tá inscrito. Compartilhe o link do nosso vídeo, deixa o seu like e assista o anúncio toda vez que aparecer na sua tela, que nos ajuda a gerar receita. Quer continuar nos ajudando? Se torne membro através da sua carteira digital do PayPal a partir de R$2 por mês, já ajuda muito o nosso canal. Meus amigos, dito isso, vamos começar então abordando alguns assuntos no nosso Vasco da Gama. Logo de cara eu quero falar com vocês sobre o zagueiro Léo, né? O zagueiro Léo, há quem diga nos bastidores, nos corredores de São Januário e do CT Moacir Barbosa que ele não deve permanecer no Vasco. Parece que até o jogador tá ali já meio que insatisfeito, não quer ficar, parece que não tem mais clima. Eu não tô afirmando para vocês que tô dizendo que parece. Por que, Álvaro Silva, parece? Gente, porque o próprio zagueiro Léo não me falou. Eu também não falei com o presidente do Vasco, com o Pedrinho. Portanto, é burburinho daqui e burburinho dali. Mas existe uma certa possibilidade, uma vez que tecnicamente ele vem muito, mas muito abaixo esse ano. Não jogou praticamente nada com a camisa do Vasco, dando N erros aí em jogos cruciais, todo mundo sabe disso. E na temporada passada ele já não foi também unanimidade.
é um jogador, por ser um jogador negro, chegou, né, já logo entendeu o que é jogar no Vasco da Gama, a torcida abraçou, ele também abraçou o clube, né, é um atleta, um pai de família, excelente profissional, gente boa, mas como jogador no nosso Vasco, né, deixou muito a desejar. Com isso pode ser que ele realmente venha deixar o nosso gigante no fim dessa temporada. Lembrando que ele pertence ao Vasco. O Vasco, se eu não me engano, acho que ainda deve um valor ainda referente à compra dele junto ao São Paulo. Não tenho certeza, mas eu acho que deve sim uma beirada, vamos dizer assim, uma beiradinha lá para o São Paulo em relação à compra dele, mas vamos ter que aguardar. Fato é, surgiu nos últimos dias rumores de que ele poderia estar acertando aí com a equipe do Bahia, né? Uma vez que o Grupo City teria sondado a situação do jogador, tá? Aí, gente, olha só, é o Mário Coelho, né? O Mário Coelho aqui do YouTube, vascaíno, coisa e tal, vocês já sabem, né? Segundo o Mário Coelho, Abel Ferreira supostamente estaria contando com o Léo para a zaga no ano que vem. Gente, vamos lá então. Se for verdade, vai ter torcedor do Vasco que vai comprar uma caixa de 12 por 1. Se isso for verdade, como o Mário Coelho está falando, tá? E se for verdade também, alô Pedrinho, se é para vender para qualquer rival aqui do futebol brasileiro, Palmeiras está toda hora brigando por título aí, acabou a amizade, viu? Acabou esse negocinho de amor aí com Palmeiras, Botafogo, não sei o que. Mete a faca, joga o valor lá em cima. Joga o valor lá em cima. Eu não acredito que seja verdade, tá? Sabe por quê? Vamos lá. Se o Abel Ferreira, por exemplo, vem a público, ou sei lá, os canais de YouTube lá dos palestrinos, lá da rapaziada palmeirense, um abraço para todos os palmeirenses, inclusive. Se a turma lá, se a mídia do Palmeiras começa a divulgar, por exemplo, Palmeiras estaria querendo contar com o Pablo Verratti pro ano que vem. O Palmeiras quer contar com o Léo Jardim no seu elenco pro ano que vem. O treinador teria pedido. Só um exemplo, tá, gente? O Palmeiras quer contar com o lateral esquerdo Lucas Piton. Né? O Palmeiras entende que o Hugo Moura pode compor elenco, pode fazer parte do grupo. Palmeiras... como por exemplo já foi especulado até algumas vezes aqui o próprio Puma Rodrigues, né? Assim, eu não ia gostar nadinha. Eu ia falar para vender pelo triplo do valor para o Palmeiras, mas aí a gente ainda entenderia que são jogadores que estão jogando, que estão entregando em alta performance, que estão competindo em alto nível. Né? Agora, na minha humilde opinião, com todo respeito à pessoa física do Léo, mas o meu papel aqui no YouTube é falar do Vasco, como torcedor também dar a minha opinião. Então, assim, já falando do assunto e dando a minha opinião, eu acho que hoje o nosso zagueiro Léo, ele não tem credencial para pintar no Palmeiras. Mas quem sou eu também? Não sou presidente do Palmeiras, não sou treinador do Palmeiras, não sou empresário do jogador. Mas eu, particularmente, Álvaro Silva, que não sou, mas se eu fosse o presidente do Palmeiras, tivesse a caneta na mão ali, o diretor de futebol do Palmeiras, eu não pegaria o telefone azul, que é aquele telefone para notícia boa, para ligar pro Léo e falar, quer vir jogar no Palmeiras? Eu, particularmente, não. Se eu sou lá o dirigente do Bahia, se eu sou um dos managers do Grupo City, também não ligaria pro Léo. Com todo o respeito ao profissional, à pessoa física, mas dentro de campo, que o atleta performou na última temporada inteira, nessa temporada vigente, não dá credencial. E na temporada passada, ele já foi um jogador muito contestado. Na reta final ali do campeonato, ele engrenou, mas todo o time do Vasco também engrenou, culminando naquela histórica, né, reta final de campeonato, onde a gente escapou de ser rebaixado. Então, eu particularmente não entendo essa situação, tá? E olha, vou dar meu palpite aqui. Eu acho que é caô furado essa história de Palmeiras, viu? Pra mim é conversa fiada isso aí. Perguntei aqui, não. Andei sondando umas situações aqui. Pelo que eu percebi, não tem nada de sério, não. Não sei, vamos aguardar. Acho que é conversa fiada. Acho que até no Bahia é difícil ele pintar, tá? Álvaro, você tá jogando contra? Não tô jogando contra, tô sendo realista. Se eu quero que o Vasco venda o jogador, que ele siga a vida dele, eu quero. Eu quero. E quero o melhor para ele também, tá? Se ele for pro Palmeiras, se ele for pro Bahia, se ele for jogar no México, se ele for jogar em algum clube lá da Europa de repente, segunda, terceira prateleira. Gente, que o zagueiro o Leonardo, venha ser feliz. Que Deus abençoe a vida dele, a família. Ele que vá ser feliz. Aqui no Vasco não deu certo. Pronto, e vida que segue. Futebol é assim. Você contrata aí 30, 35, 40 jogadores e dificilmente 15, 17, 20 jogadores vão performar em alto nível. E o Léo
está entre aqueles 25, quase 30 jogadores que não performaram. Infelizmente, um investimento alto que o Vasco fez, contando que ele seria ali o capitão, o xerife da zaga do Vasco, e acabou não vingando, acabou não virando aquilo que a gente esperava. Agora, dito isso, mudando de assunto, quero falar um pouco sobre o nosso R10 Score. A bola subiu na tarde desse domingo no ginásio de São Januário e o nosso Vasco da Gama venceu a equipe do Corinthians, isso mesmo, 90-84. Deu bacalhau, deu Vascão, né? O nosso Vasco que perdeu aí anteontem para a equipe do Botafogo, no apagar das luzes ali no finzinho, o Botafogo ali, ó, enfileirou as cestas e conseguiu vencer a partida. Nosso R10 Score deu a volta por cima com o Jamal. Eu até que dei uma cornetada nele no último jogo. Jamal foi eleito o melhor jogador em quadra nessa partida válida pelo Novo Basquete Brasil. Agora torcer pro Vasco engrenar mais uma, né? O ideal seria o Vasco ganhar mais 2 direto aí no Novo Basquete Brasil, já para se consolidar de uma vez por todas, porque o Vasco fica nesse negócio, ganha uma, perde outra, aí ganha uma, perde, sabe? O ideal mesmo é engrenar já uma sequência de vitórias. Então, meus parabéns a todos os jogadores da nossa equipe, nosso treinador Léo Figueiró, por mais essa vitória pelo Novo Basquete Brasil, diante ao nosso rival, o Corinthians. Agora, meus amigos, se tratando de campo e bola, Paulinho Paula, o nosso meio campo, ele que joga ali de terno, é um jogador que faz box to box, que marca na área defensiva, ajuda na construção de jogo e também pisa na área. Inclusive, o gol que nos livrou do rebaixamento ali, que tirou um peso das costas de todo o torcedor do Vasco e todo mundo que estava no Vasco ano passado, foi o gol do Paulinho diante do Bragantino. Tudo bem, a bola desviou, mas ele que finalizou. Ele é um jogador ali muito aguerrido, muito vascaíno e muito identificado com o clube, com a torcida, e logo caiu nas graças do torcedor. Ele chegou no clube debaixo de muita desconfiança, ninguém tinha ouvido falar dele, poucas pessoas conheciam a carreira, a trajetória do atleta. Ele que fez categoria de base também no nosso rival aqui do Rio, o Fluminense. Estava jogando fora do Brasil em mercados alternativos, veio para o Vasco e deu super certo. Uma pena que no início dessa temporada, ainda ali no Campeonato Carioca, ele teve o rompimento do seu ligamento cruzado, lesão a qual deixou ele mais de 8 meses fora dos gramados. E agora temos uma ótima notícia: o departamento médico do Vasco liberou o Paulinho Paula para que ele fique à disposição do nosso treinador Rafael Paiva. Então, excelente notícia aí. Rafael Paiva agora já pode contar com o Paulinho Paula. O problema, né, que no Vasco é aquele negócio, aí o departamento médico libera, ele está treinando com o grupo já praticamente 1 mês, aí vão falar assim, mas ele tem que ganhar ritmo. Aí na hora que ganhar ritmo, acabou o campeonato. Vamos torcer para que não, para que ele já esteja voando, para que ele já esteja levinho com ritmo de jogo, para quem sabe já no próximo jogo aí contra o Inter já ser relacionado, ganhar alguns minutos, 15, 20 minutos, quiçá talvez, quem sabe aí nesses últimos jogos da competição do Campeonato Brasileiro, que ele possa nos ajudar. O Paulinho Paula é um jogador que tem estrela, é decisivo, né? Vamos torcer aí, boa sorte pro Paulinho, seja bem-vindo, né, de volta, welcome to do Vasco da Gama, bem-vindo de volta ao Vasco da Gama, né? E vamos que vamos, tamo junto, Paulinho. Galera, agora se tratando aí de um novo contratado da Vasco SAF, tá? O Vasco anunciou ontem, no caso, nesse sabadão, a contratação do analista de mercado Anderson Almeida, ele que estava no Bangu, o último clube dele, no caso que ele trabalhou. A função dele vai ser de encontrar jogadores, mapear jogadores no mercado para o Vasco ir atrás. Agora eu só quero entender o que faz então um diretor de futebol, porque até onde eu me entendo por gente, um diretor de futebol teria que fazer isso, né? Correr atrás de jogador, mapear isso, mapear aquilo. Aí o Vasco fica contratando um montão de gente para terceirizar a função. É complicado, a gente já quase não vê o Marcelo Santana, eu sei que ele trabalha no clube, tá lá todo dia fazendo a parte dele. Só que assim, o coordenador técnico já é o Felipe, quem tá todo dia ali com o elenco, com a equipe, é o Felipe. O Pedrinho acompanha tudo de perto também. O Carregal e o Salomão estão na frente desse imbróglio todinho aí da SAF do Vasco e outras situações na justiça, recuperação judicial e etc. Né? Ou seja, o que o Marcelo Santana está fazendo, gente? Além só de fazer coletiva de imprensa quando o Vasco anuncia jogador. Eu acho que, assim, eu sei que... claro, a gente não sabe o que ele está fazendo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa é a função dele. Aí o Vasco vai trazer um profissional que o último clube que ele trabalhou foi o Bangu, aqui do Rio de Janeiro. Tá? Eu só entendo com uma coisa. O Felipe, antes de ir pro Volta Redonda, ele estava no Bangu.
Será que o Felipe conhece o profissional? Falou, olha, ele é bom profissional, dentro do que deu para ele trabalhar no Bangu, dentro do orçamento que o Bangu tinha, ele conseguiu captar um jogador aqui, outro ali. Só que ainda assim, gente, vamos ser sinceros, o que o Bangu fez de extraordinário nesse último campeonato carioca? Ou no penúltimo, ou nos últimos anos, ou nas outras competições a qual participa? O silêncio diz tudo, né? Aí o Vasco vai me entrar no profissional do Bangu. Nada contra o Bangu, nada contra a pessoa física, tá, gente? O CPF aí do Anderson Almeida. Não conheço o rapaz, nunca vi na minha vida, mas assim, eu acho estranho. Eu acho estranho. Tá, o Vasco não precisa ir lá no Palmeiras, não precisa ir lá no São Paulo, né, ou no Botafogo, para trazer o cara ali responsável por buscar jogador. Mas também daí ir lá no Bangu, sabe? São extremos assim. Agora, trabalho, o tempo vai nos mostrar. Boa sorte, seja bem-vindo ao Vasco, Anderson Almeida, né? E é o seguinte, o tempo, torcedor, vai mostrar para nós se ele realmente tem know-how, se ele tem capacidade de estar trabalhando à frente do nosso Vasco para buscar jogadores no mercado ou não. O papel dele é mapear jogadores. Aí eu pergunto, o Vasco tem um montão de jogador, tem um monte de profissional no departamento de scout. Desde que inventaram esse negócio de departamento de scout, o Vasco não consegue acertar uma. É muito raro o Vasco acertar. O Vasco acertou com o Matheus Carvalho, acertou com o Paulinho Paula, deu muita sorte com o Léo Jardim e muita sorte com o Verrete. Aí não é scout não, aí é sorte mesmo, tá? Que aconteceu com o Vasco. Porque do contrário, outros jogadores que vieram pro Vasco, ou eram jogadores já conhecidos no meio do futebol, ou jogadores totalmente desconhecidos. Então, desde que inventaram essa historinha de scout, o Vasco só mete o pé pelas mãos toda vez que vai ao mercado. Eu acho que tem hora tem que fazer o simples. Eu acho que tem hora tem que fazer básico. Às vezes quando quer inventar demais, contrata um monte de profissional para fazer aquele monte de firula. Aí quer fazer diferente, quer achar jogador que ninguém nunca ouviu falar e não dá certo é nada. É muito raro esse negócio de você achar uma joia perdida lá na Série C do Brasileirão. É muito raro, gente. Acontece? Acontece. Agora outra coisa. Quando é jogador novo, como foi o caso do Matheus Carvalho. Você pega um rapaz ali 17, 18, 19, no máximo 20 anos, que está despontando ainda, você lapida ele, coloca ele, lança ele no momento certo, o jogador pode dar certo. Do contrário, é muito raro. Então, vamos aguardar. Eu só não entendo agora porque o Vasco contratar esse monte de profissional. É um profissional atrás do outro. Segundo o Pedrinho, o Vasco já está trabalhando no planejamento de 2025. Segundo o Carlos Amodeu, o CEO da SAF do Vasco, o Vasco já tem aí, inclusive, como é que fala, gente? Perspectiva de investimento no futebol. Segundo ambas as partes, a reestruturação financeira não vai afetar o investimento no futebol. Eu tô achando até contraditório, porque o Pedrinho pediu pra gente paciência e não sei o que lá. Agora já estão falando que vai ter investimento no futebol. Então é complicado, né? É complicado, vamos ter que aguardar, como eu sempre digo aqui, o tempo vai nos mostrar. Gente, agora se tratando da Liga Forte União, vamos acompanhar uma reportagem na sua tela. Então acompanhe. Vasco pode deixar a Liga Forte União e acertar com a Libra. Reportagem divulgada nesse domingo às 10h12, em torno de 10 horas da manhã. Vamos lá. Lideranças da Liga do Futebol Brasileiro, Libra, convenceram o presidente do Vasco, Pedrinho, a deixar a Liga Forte União, a LFU, e alinhar no grupo encabeçado por Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Flerte que talvez justifique o vazamento de informações da última semana, dando conta de ganhos que reduzirão a diferença das cotas de direitos de imagem entre os rivais. Agora em ligas opostas, depois de anos de forte desigualdade. Mas há entraves hoje analisados pelo jurídico vascaíno. O contrato com o LFU, bloco liderado por Fluminense, Internacional e Atlético Paranaense, foi assinado em julho de 2023 por executivos que faziam gestão controlada pela 777 Partners. Em troca de 209 milhões de reais, a SAF cedeu à LFU, no caso, leia-se aos fundos Serengeti e Life Capital, 20% dos direitos de transmissão e comerciais do Brasileiro por 50 anos, distrato que não é tão fácil de ser feito.
Vamos dar continuidade. A SAF Vascaína chegou a receber cerca de 100 milhões no ato, mas no final de setembro as partes reduziram o percentual para 10% e ficaram quites. Se o clube resolver aceitar o convite da Libra, terá que devolver os 100 milhões de reais da LFU e arcar com as penalidades previstas em contrato. Por isso, o caso está em análise. O presidente Pedrinho parece disposto a se alinhar com o bloco que se reúne aos grandes clubes, mas depende da viabilidade financeira e do respaldo jurídico. A LFU tem hoje 12 clubes na Série A, além dos citados Atlético Goianiense, Botafogo, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza, Juventude e Vasco. Dos últimos 8 no atual classificado da Série A, as 7 são do bloco que negociou direitos de transmissão com a TV Record e o YouTube. A queda só não traz impacto comercial porque, com exceção de Santos, Curitiba, Paysandu, Brusque e Guarani e outros 15 da Série B, são filiados à LFU. A Libra, que conseguiu a redução dos valores até então recebidos pelo Flamengo, que também tem também Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos, Vitória, ou seja, 9 participantes da Série A. O retorno do Vasco, que no início fez parte do bloco, traria o mínimo de 10 clubes acertados no contrato com a TV Globo. A LFU estrutura a distribuição do valor arrecadado, sendo 45% do valor das cotas de TV de forma igualitária, 30% com base na performance dos times e 25% na audiência de cada clube. A Libra põe 40% igualitariamente, 30% em performance e 30% em audiência. Vejamos blog Futebol Coisa e Tal do jornal O Extra. O Extra não, jornal Extra. Então, gente, sinceramente, tá, é uma mera especulação. E se o Pedrinho sair, ele tem que ter bala na agulha, tem que ter um contrato muito bem alinhado com a Libra para pegar 100 milhões de reais, devolver para a LFU, mais as cláusulas contratuais que o Vasco também firmou em contrato. Então as pessoas pensam que é como se fosse comprar uma bicicleta. Comprou a bicicleta, passa uma semana, viu que não é aquilo que você quer, vai lá e passa para frente. Entendeu? Ou então chega numa loja aí, né, na loja onde você comprou, que faz rolo, que pega coisa usada, coisa nova. Ah, não gostei não, quero devolver ela aqui, eu vou pegar uma outra aqui, eu pago a diferença. Não é assim, né, gente? Estamos falando de mais de 100 milhões de reais, contrato já assinado. Aí agora, na véspera de começar, o Pedrinho quer pular para o lado que está o Flamengo. Bom, vamos ter que aguardar. Agora, uma coisa eu falo, tem que ser benéfico para o Vasco. O que for benéfico para o Vasco, ok. Tá? O que for benéfico para o Vasco, ok. O que passar disso é vaidade, Galera, agora se tratando aí de fair play financeiro, acompanhe uma entrevista que Carlos Amodeu concedeu ao canal Mário Coelho, que eu já volto. Eu acho que o mais importante é a gente dizer o seguinte: a reunião da Comissão Nacional de Clubes, que aconteceu no dia 2 de setembro, como citado por você, é uma reunião ordinária que acontece todos os meses da Comissão Nacional de Clubes, e ela não estava pautada para tratar do tema fair play financeiro. Surgiu, ao longo dos diferentes debates que houveram naquela reunião, esse tema de fair play financeiro num contexto específico de contratações pontuais através de clubes que pertencem a um contexto de multi-club ownership de MCOs. Né? Então, assim, nós não discutimos amplamente a questão do fair play financeiro, né? Foi tratado pontualmente um outro assunto e isso tomou uma proporção diferente daquela que foi tratada pela Comissão Nacional de Clubes. Agora, de fato, é importante dizer que desde 2018 ou 2019, salvo engano, dentro da CBF já existe um planejamento e um programa de fair play financeiro em condições de ser aplicado no futebol brasileiro. E quando a gente fala em fair play financeiro, a gente entra em muitas questões que se tornam subjetivas e que levam a interpretações distorcidas, mas o fair play financeiro nada mais é do que criar uma regra que estabeleça que cada clube não pode gastar mais daquilo que ele arrecada. Né? Então isso não significa dizer criar um teto igual para todos, isso significa criar condições para que os clubes atuem de forma responsável e mantenham a sua sustentabilidade. E não criem questões de, como se diz, doping financeiro, onde se gaste muito mais daquilo que se arrecada
se forme times mais competitivos, mas depois esses mesmos clubes passam a ter uma série de problemas de ordem financeira, porque não tem sustentabilidade, uma vez que gastaram muito mais daquilo que arrecadaram. Então, o contexto do fair play financeiro, eu acho que a gente tem que tratar de forma mais simples o que é esse contexto, que é criar regras específicas para que os clubes gastem o limite de gastos que podem fazer de acordo com o patamar, o volume de receitas que eles têm. Então, basicamente é isso. Eu acho que esse não é só o posicionamento do Carlos Amodeu, mas é o posicionamento de todos aqueles que querem o desenvolvimento do futebol brasileiro. Quanto mais nós tivermos os clubes estruturados, mais nós vamos ter uma liga forte, um campeonato forte, e à medida que esse campeonato for forte, mais recursos nós vamos receber de patrocinadores, de investidores das nossas competições, nós vamos poder fazer com que o futebol brasileiro cresça como um todo e, naturalmente, todos os clubes que são protagonistas dentro do futebol brasileiro vão ter mais destaque e mais condição de robustez nos diferentes campeonatos que participam. Basicamente é isso. Bom, então, como vocês viram, né, o Vasco se mostra aí preocupado também com essa questão de fair play financeiro. Aí o Vasco tem que abrir o olho, né, porque tá devendo dinheiro aí para alguns clubes, algumas situações atrasadas, e o clube tem que correr atrás aí disso aí para não ter problema futuro, sobretudo aí agora na próxima janela que está por vir. Se tratando da SAF, Júlio Brandt e Vitor Roma, né, agora estão batendo ponto lá no canal Atenção Salgadinhos, lá no Flávio Dias, né, lá no Atenção Vascaínos, né, aquele senhor que deu voz e holoforte para o Vasco ser vendido para 777 na ocasião de 2022, vocês se lembram muito bem disso. Agora ele continua dando voz e holoforte para esses rapazes se defenderem, para esses senhores se defenderem, né? Que é o Júlio Brandt e o Vitor Roma. Muito interessante que o Carregal falou, né? O Carregal falou, olha, Júlio Brandt falou errado sobre o contrato, pro Vasco, né, sobre a questão do Vasco reaver todas as ações, uma vez que a 777 já teria pago parte delas. E outra coisa, ou ele não leu direito, ou ele não leu, o que é grave de qualquer forma. Carregal falou isso, ou seja, é o que nós torcedores, eu particularmente, estava falando isso aqui há muito tempo aqui no canal, falei, como é que pode? Um cara que teve o contrato na mão, que leu o contrato e aceitar tudo isso que fizeram com o Vasco. Aí a gente que não é nada dentro do Vasco, pega minimamente as coisas para prestar atenção, a gente vê que está tudo errado. Como é que o Júlio Brandt não viu? Como é que ele não percebeu? Ou será que ele não leu o contrato e falou que leu? E se ele leu, é pior ainda. Porque ele leu, mas não entendeu nada. É muita loucura. Aí ficam agora aí, né? Ai, toda hora indo lá. Aonde que eles estão indo? Lá no Flá Dias. Interessante, né? Porque foi lá no Flá Dias que eles ficavam também fazendo campanha até umas horas para o Vasco ser vendido para a dona 777. Então por isso que eu cobro e vou continuar cobrando. Alô, Pedrinho? Nós queremos que os culpados sejam responsabilizados pelo Vasco estar nessa situação se tratando da 777. Eu quero que, como torcedor, eu exijo esclarecimentos do senhor Jorge Salgado, do Campelo também, do Vitor Roma, do Duque Estrada, do Adriano Mendes, do Carlos Osório, do Mussa. Eu exijo do Júlio Brandt, essa turma tem que prestar esclarecimentos para o torcedor do Vasco. Aí agora todo mundo é inocente. Eu não estou falando que ninguém é culpado, tá, gente? Não estou acusando ninguém aqui. Agora, é estranho, né? Aí eles correm lá pro Atenção Vascaínos para poder... não, porque eu não tenho nada a ver com isso. Não, porque eu não fiz nada. Não, porque eu não sei o que. Agora eles não têm nada a ver com isso. Mas há pouco tempo atrás, quando a 777 estava no Vasco, e a 777 trazia qualquer jogador pé de rato, esses caras eram os primeiros a irem para as redes sociais, fazendo postagens enigmáticas, que o Vasco agora ia para frente, que o Vasco estava decolando, estava no rumo certo. E agora todos esses caras falam que não tem nada a ver com isso. Observem, né? Que tá todo mundo abandonando o Salgado. E olha que nem começou a sindicância para valer, hein? Isso ainda vai dar pano pra manga, torcedor. Isso ainda vai dar pano pra manga. Então, meus queridos, nesse primeiro momento é isso que eu tinha para trazer de informações para você nesse domingão do nosso Vasco. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para cada um de vocês. Um casaca e tamo junto. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!